Glória a Deus. Poderia sentar, amada igreja. Fique à vontade. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Palavra de salvação. Que Jesus, o povo que seguia ele, porque Jesus, uma coisa que me chama a atenção, quando Jesus falava ao povo, eu vou dizer, nem microfone Jesus tinha. Jesus não precisava de fundo musical para fazer ênfase na pregação. Interessante, né? Jesus não precisava de holofotes. Jesus não precisava de propaganda na televisão, na rádio. Jesus não precisava nada disso. Por onde Jesus passava, a multidão seguia ele. Porque Jesus tinha a boa palavra. Jesus era verdadeiro e continua sendo. Jesus era um homem cativante pelos seus gestos, pelas suas atitudes, e é isso que ele quer nos ensinar. Mas o povo de Deus, muitos têm lido esta parábola e muitas vezes têm interpretado um pouco errado a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu vou ver se eu, pela misericórdia do Espírito Santo, eu quero dar uma explicação para você entender um pouquinho o que é um joio, o que é um trigo. Se nós temos que nos ficar separados do joio, o que Jesus quer, enfim, explicar através dessa parábola para todos nós. Um homem saiu semear a boa semente. Jesus é o homem bom que semeou a boa semente. A semente de salvação, a semente de cura, a semente que nos leva até Deus. A semente que está no campo. Mas o inimigo veio e também semeou uma semente que não é tão boa. Uma semente que não dá para fazer nada. Mas se você, quando ela crescer, ela ia ser quase igual ao trigo, né? Quase igual ao trigo, porque a semelhança é bem pequena entre os dois. Aí semeou no meio do campo, cresceu, deu os seus frutos, só que quem é especialista, quem tem visão, quem trabalha na obra, quem trabalhou no campo, né? Quem está trabalhando no campo veio a diferença, viu a diferença. Meu Senhor, tu plantaste sementes boas no campo, mas cresceram joios. E nós percebemos que os joios estão no meio do trigo. O que vamos fazer? Se você der uma ordem, nós vamos lá e arrancamos ele. Aí o patrão disse não, o Senhor disse não. Não arranque o trigo, porque quando você arrancar o trigo, você vai arrancar o joio junto. Campo, campo,
não é a igreja. Agora nós vamos entrar numa etapa aonde o trigo e o joio estão semeados juntos, no campo fora da igreja. Lá fora, o trigo cresce com o joio. Lá fora, nós recebemos a chuva, nós recebemos a geada, nós recebemos o sol, todos juntos, de igual maneira. Então nós vamos crescer juntos até o dia que o Senhor fará a colheita e vai separar o joio de um lado e o trigo do outro. Mas muitos têm confundido este campo com a igreja. Não. A igreja, ela tem que ter pessoas que querem ser transformadas pelo Evangelho. A igreja é um lugar de pessoas que querem ir morar na glória com Deus. Na igreja é um lugar de pessoas que têm intimidade com Deus, que adoram Deus, que amam a crença Jesus Cristo. Pastora, e se tiver o joio? Se ele permanecer em nosso meio, na igreja ele não pode ficar. Porque o Evangelho transforma a vida das pessoas. Eu creio nisso. Eu creio que a palavra de Deus, quando ela é proclamada, e ela entra no coração do ser humano, ela transforma a nossa vida. Eu sempre digo que nós éramos nada e viemos ser alguma coisa, porque Deus nos chamou, nos escolheu. Deus nos capacitou, Deus nos ergueu, Deus nos deu uma roupa nova, Deus nos escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, agora nós somos cidadãos do céu. Então, o joio não pode crescer junto com nós. Por quê? Sabe aquela velha história? Uma laranja podre no meio das outras, o que acontece? A igreja sabe, você que está nos ouvindo na internet, você sabe muito bem o que acontece. Uma laranja podre dentro da cesta, você deixa lá 3, 4 dias, você vai olhar, as outras laranjas estão contaminadas também. Então a igreja é para pessoas que adoram Jesus. Mas, pastora, eu não adoro Jesus, eu gostaria de ir para a tua igreja. Vocês podem entrar na igreja, pode vir. Mas o meu Deus é vivo e vai tocar o teu coração. O meu Deus é maravilhoso e Ele te ama tanto que Ele vai transformar a tua vida também. Então, o joio vai crescer junto com o trigo. Mas Jesus diz que logo, logo Ele vai vir fazer a colheita. Logo, logo Ele vai separar. Então, a igreja tem que estar pronta para o dia da ceifa. A igreja tem que estar preparada para o dia que o seu Senhor mandar os ceifeiros recolher o trigo. Então, nós temos que abrir o nosso coração nessa noite e dizer: Senhor, eu quero ser trigo ou eu vou continuar sendo joio? Senhor, que a tua palavra, o teu evangelho transforma a minha vida. Eu quero ser melhor. Eu não estou te oferecendo uma doutrina humana. Eu não estou te oferecendo algo humano. Eu estou oferecendo para você Jesus de Nazaré. E Jesus é muito mais que as coisas humanas. É muito mais que as ideologias humanas. É muito mais que um bate-boca humano. Jesus é muito mais, e é esse evangelho que esta igreja transmite. Um evangelho que a gente entra pelas portas, caído, falido, sem as pessoas darem valor para nós. Jesus vem, nos recolhe, nos fala do seu amor, da sua grandeza e nos transforma cidadãos do céu.
Aí você vai dizer, mas todo mundo vai morar no céu. Eu digo para você, não, não é todo mundo que vai morar no céu. Só vai entrar na Nova Jerusalém, a cidade santa do Senhor, aqueles que aceitarem o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que tiverem o Espírito Santo em sua vida, aqueles que dizem, eu sou lavado e remido no sangue da cruz do Calvário. Este vai entrar na glória do Senhor. Para isso eu tenho que acreditar, pois Deus fala a sua palavra, Jesus semeia a sua palavra, mas o inimigo vem e também coloca as suas ideias no meio. O povo de Deus tem que ser esperto, o povo de Deus tem que ser vigilante, cuidar, obedecer o Evangelho. Se na palavra está escrito, vou obedecer. Assim, nós vamos honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu disse, Jesus falava assim, simples. Sentado numa pedra, em cima de um monte mais alto para que o povo pudesse ouvir. E eu vou dizer para vocês, tinha 2.000, 3.000 pessoas, 5.000 seguindo ele. Então, eu falo aqui, ele falava aqui, outro transmitia aqui, outro ia lá transmitir lá na frente, e assim ia sendo pregada a palavra de Jesus. E Jesus nunca despediu ninguém sem dar uma bênção e uma vitória. E nessa noite Ele está nesse santo lugar para nos dar a vitória também. Então, se você quer uma bênção desse Jesus, seja trigo nas mãos dele. Seja aquela pessoa que quer, eu quero Jesus no meu coração, eu quero Jesus na minha vida. Ele vai te transformar. Não é o pastor, não é a pastora, não é as paredes da igreja, não. É o meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, através do seu Santo Espírito, que vai nos confrontar. É Ele que vai nos ensinar. É Ele que vai dizer para mim e para você aonde nós estamos errando para fazer o certo. Confia nele, acredita nele. Acredita nele. Precisamos acreditar um pouquinho mais, não só de boca. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Mas será que sai do fundo do coração? Será que sai do fundo do nosso coração, irmãos? Que amor é esse? Que amor é esse que nós temos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você pode falar de qualquer religião. Você pode falar de qualquer coisa nesse mundo. Fale de Jesus Cristo. Diz, eu sirvo Jesus. Eu sou uma pessoa que tem o Evangelho no meu coração. Eu sou uma pessoa que segue a palavra de Deus. Fala isso. Você vai ver como é que vai mudar as coisas. As pessoas já vão te olhar diferente. Porque o nome Jesus, as pessoas têm vergonha dele. O nome Jesus, as pessoas têm medo de Jesus porque sabem que Jesus está voltando. E as pessoas estão com medo. Com medo porque querem viver vidas de prazeres, querem viver uma vida que o mundo está oferecendo. E a vida que Ele está oferecendo, as pessoas não querem. Então elas têm medo de Jesus. E nós temos que orar, igreja, como igreja, para que Deus salve essas pessoas. Porque não são todas que vão entrar, não. Se você vê aqui a parábola do joio e do trigo, bem simplesinha, mas ela é bem pontual, né? O joio, amara, queima. O trigo, recolhe no meu celeiro. Simples, não tem meio termo. Joio, arranca, queima. E aqui, Jesus está falando de quem crê nele e quem não crê nele. Quem busca a sua palavra e quem não busca a sua palavra. Só que Jesus usava isso pelas pessoas humildes que não entendiam. Mas hoje a gente entende bastante, né, irmãos? Dá para entender, né, igreja?
Dá para entender aquele que serve Deus e aquele que não serve Deus. Aquele que obedece e aquele que não obedece. Nós estamos em 2021. Então, acho que nós temos um pouco de inteligência. Não é que nem o povo daquela época de Jesus, que não sabia nem escrever, não sabia ler, eram miseráveis, ao tal ponto que Jesus veio por amor a eles e a sua missão continua até hoje e chegou até nós. Então, acredita, Ele vai mandar, os ceifeiros vai. Ele vai mandar. Povo com medo, sem medo, Ele vai mandar. Ele vai mandar os ceifeiros recolher o povo dele. Então, vamos ser povo de Deus. Eu convido você a aceitar esse Jesus Cristo. Dá uma oportunidade para Jesus. Que pergunta, eu não gosto muito dessa pergunta, você tem que aceitar Jesus, né? Eu já não gosto, teria que ser ao contrário, nós teríamos que perguntar para Jesus, Jesus, tu me aceitas? Né? Ele é o Senhor, Ele é o Rei, né? Ele é o Deus do céu, mas o ser humano diz, você tem que aceitar Jesus. Você aceita Jesus? Você aceita morar com Ele? Você aceita obedecer a palavra dEle? Antes devia ser o contrário, né? Senhor, Tu permitas que eu aceite a Tua palavra? Senhor Jesus, Tu permitas que eu glorifique o Teu nome? Senhor Jesus, Tu me aceita, Jesus? Jesus, Tu tem misericórdia de mim, pecador, miserável, Tu me aceita? É uma frase que o ser humano inverteu, mas lá no céu não tem inversão de valores, lá no céu é só um. Então, peça para Jesus nessa noite, Jesus, deixa o Teu evangelho entrar no meu coração. Jesus, deixa esse evangelho maravilhoso transformar a minha vida. Deixa a Tua palavra inundar o meu ser, como Tu mesmo disseste, que o Teu Espírito dentro de mim ia fluir como rios d'água. Não ia mais ter sede, não vou mais ter fome, porque Tu vais saciar a minha fome, a minha sede. Pede para Jesus, Jesus, você que está nos assistindo, Jesus, permita que o Teu evangelho entre na minha vida. Amém, igreja?